Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei antiga, mas olha, super importante para entender como o governo federal se organiza aqui no Brasil. Estou falando do Decreto-Lei 200, lá de 1967. Pois é, parece velho, né? Mas ele que, desenhou a base de como a administração pública federal funciona até hoje. Uma tentativa de botar ordem na casa. Exato. E a nossa conversa aqui vai ser sobre isso, os conceitos principais, sabe? O que é administração pública, o que é direta e indireta, Aham. Os tipos de entidades, né? Autarquia, empresa pública. e os princípios que deveriam guiar tudo isso. Vamos tentar descomplicar um pouco. Boa. Começando então pelo básico, o que exatamente significa administração pública? Parece amplo. E é mesmo. Pode ser tudo, né? Desde pensar política até executar. Mas, na prática, aqui no Brasil, quando a gente fala em administração pública no dia a dia, o foco é mais na execução. É o fazer acontecer. Ah, entendi. É o sentido mais estrito, então. Isso. E a gente pode olhar pelo lado de quem faz, que são os órgãos, os agentes públicos. Sentido subjetivo, formal. Exato. Ou pelo o que é feito. Prestar um serviço, dar um incentivo, fiscalizar. Isso seria o sentido objetivo, material. Legal. E aí vem aquela divisão clássica do decreto. Administração direta e indireta. A direta é mais óbvia, imagino. Sim, sim. A direta são os donos do poder, digamos assim. União, estados, Distrito Federal, municípios. É o núcleo central do governo, com seus ministérios, secretarias. Eles não têm personalidade jurídica separada do ente principal, né? Agem em nome dele. Certo. Mas o governo central não dá conta de tudo sozinho, né? É aí que a indireta entra, para ajudar nas tarefas mais específicas. Exatamente essa a lógica. A administração indireta é esse conjunto de entidades que têm vida própria, personalidade jurídica, sabe? Elas são criadas para cuidar de assuntos específicos e ficam ligadas a um ministério que supervisiona. E quem são elas? São 4 tipos, certo? Isso, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas, cada uma com um perfil diferente. E tem um detalhe importante em como elas surgem, né? Ouvi falar de criar versus autorizar. Isso muda alguma coisa na prática? Muda e é fundamental. Olha só, a autarquia é a única que a lei já cria direto. A lei que fala dela já dá existência. Ponto. Nasceu com a lei. Isso. Agora, as outras três, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, a lei só autoriza a criação. Depois da lei, ainda precisa de um ato do governo, geralmente um decreto, registrar direitinho para ela começar a existir de fato. Entendi, tem uma etapa a mais. E para criar as filiais dessas empresas, as subsidiárias? Também precisa de autorização legislativa específica. Não é automático. Interessante. E todas elas, por terem essa personalidade jurídica própria, elas têm mais autonomia, né? Administrativa, financeira, precisam fazer concurso para contratar gente. Exatamente. Mas, atenção, elas não são subordinadas ao Ministério. Elas são vinculadas. Vinculadas. O que isso quer dizer na prática, se não tem hierarquia direta? Quer dizer que o Ministério acompanha para ver se a entidade está cumprindo a sua missão, sabe? Se está alinhada com as políticas do governo. É um controle de finalidade, de resultado, mais estratégico. Não é o chefe mandando no dia a dia. Faz sentido? É um controle mais macro. E as diferenças entre os 4 tipos? Qual a principal? A natureza jurídica é um bom começo. A autarquia é a diferentona. Ela é pessoa jurídica de direito público. Criada por lei, como falamos, e faz atividades típicas de Estado, coisas que só o Estado pode fazer mesmo, tipo fiscalizar, regular, conceder benefícios. Tipo o INSS e o IBAMA. Perfeito, INSS com a Previdência, IBAMA com o meio ambiente, elas agem quase como o próprio Estado, com algumas prerrogativas, inclusive processuais. E as outras 3? São de direito privado, mesmo sendo do governo? Isso mesmo, elas seguem regras mais parecidas com as de empresas privadas para ter mais agilidade, sabe? Mas claro, com controle público. E quais são elas? A fundação pública, que também é autorizada por lei, não tem fins lucrativos e atua em áreas de interesse social, cultura, pesquisa, saúde, educação. Certo. E as outras 2 mexem com dinheiro, com atividade econômica? Exato, a empresa pública, EP, e a sociedade de economia mista, SEM. A EP tem capital 100% público.
todo o dinheiro é do governo. Tipo Correios, Caixa Econômica. Isso. E a forma jurídica dela pode ser qualquer uma admitida em direito. Já a SEMI... Ah, essa é a de capital misto, né? Governo e iniciativa privada juntos. Isso. Mas com um detalhe crucial. O governo tem que ter a maioria das ações com direito a voto. O controle é público. E a forma dela? É obrigatoriamente uma sociedade anônima, uma SA. Pensa na Petrobras, no Banco do Brasil. Entendido. Bastante detalhe, né? Mas não basta criar essas entidades. Elas precisam funcionar bem. É aí que entram os princípios do Decreto-Lei 200. Exatamente. São 5 princípios fundamentais que deveriam nortear toda a atividade administrativa federal: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Um por um, rapidinho. Planejamento, imagino, é para não fazer as coisas na louca. É isso. A ação tem que ser pensada, baseada em planos. A gente ouve falar do PPA, LDO, LOA, são os instrumentos desse planejamento. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual. Isso. Coordenação é para todo mundo remar junto, né? Evitar que um órgão atrapalhe o outro. Harmonia. E descentralização é passar a bola para frente. É distribuir a execução das tarefas. Pode ser criando uma entidade da indireta, como a gente viu, ou passando para estados e municípios fazerem, via convênio, ou até para iniciativa privada, por contratos, concessões. E delegação. Parece parecido. É parecido, mas é mais específico. É transferir o exercício de uma atribuição para outro órgão ou agente. Não é criar uma entidade nova. É só passar a tarefa temporariamente, digamos. Entendi. E por último, controle. Verificar se tudo correu bem. Tem o controle interno, dentro da própria administração, e o externo, feito pelo Congresso com a ajuda do Tribunal de Contas. E a tal da supervisão ministerial entra aí para amarrar tudo, né? Garantindo que as entidades vinculadas não saiam da linha? Isso. O ministro supervisiona as entidades da sua área para garantir que elas estejam cumprindo seus objetivos e seguindo as políticas gerais do governo. Então, resumindo a ópera, o Decreto-Lei 200 montou esse esquema com a administração direta, que é o centro, e a indireta com essas entidades especializadas e com autonomia. E tudo isso funcionando com base em princípios como planejamento, controle. Foi um esforço para organizar e especializar a máquina pública. O grande lance talvez seja essa ideia de descentralizar, mas mantendo um controle, né? Criar ferramentas específicas para cada tipo de problema. Exato. Uma tentativa de dar mais agilidade e foco para a ação do Estado. Agora fica a pergunta, né? Esse modelo, pensado lá em 1967, com todas as mudanças que a gente viveu, tecnologia, sociedade, economia, será que essa estrutura, essas entidades, esses princípios ainda dão conta do recado hoje? É uma ótima reflexão. O Brasil do século XXI tem desafios muito diferentes. Será que essa caixa de ferramentas administrativa ainda é a mais adequada? Ou precisa de uma boa reforma? Fica aí para a gente pensar.